estiagem está melhor. E sobre o arroz, sendo 200 plantas por metro linear? E o espaçamento entre linhas de 60 centímetros? Arroz eu acho demais. Bom, por exemplo, para eu plantar arroz, eu tiro 2 furos fora e deixo só cada terceiro da máquina que planta. Qual seria o stand ideal, plantas por metro? Por metro linear, eu acho que mais que 10 plantas, não. Porque o problema, quanto mais distante, tanto melhor o sistema radicular. E o arroz também você sugere da gente tentar trabalhar com uma leguminosa de porte baixo para manter uma diversidade maior? Bom, não sei se o arroz está gostando, porque eles plantam de vez em quando uma leguminosa no meio, mas eu não sei, eu nunca plantei. Agora, o que arroz, de qualquer maneira, vai precisar e alguma coisa contra o brusone. Tem uma sugestão de um agrônomo amigo nosso que é de plantar vassoura. Diz que controla vassoura em volta da plantação do arroz. Diz que controla o brusone. Bom, se ele acha que controla, é botar 2,5 kg por hectare de cobre, sulfato de cobre. Uma outra opção é a gente poderia também estar trabalhando com calopogônio. Você já teve experiência de consórcio? Eles plantam com calopogônio, mas o calopogônio tem uma coisa. Se o ano não está muito claro, se está meio encoberto, ele enrosca e depois não é fácil de colher. Uma opção seria plantá-lo depois que plantou o arroz, intercalado, não plantar na mesma data? Mas eu tentei já isso, mas não deu certo. Porque eu plantei soja no milho e até a soja enroscou no milho. E sobre o feijão, nós estamos plantando 3 variedades de feijão, uma com 14, outra com 16, outra com 18 sementes por metro. O que você acha? Bom, feijão pode ser, isto aqui está 5 a 7 centímetros entre a planta. A gente usa normalmente, né? Agora, eu não sei, eu estou agora de ideia para toda parte de aumentar nestes cultivos um pouco o espaçamento na linha. E eles falam que tem 2 variedades com a mesma época de colheita, né? De mesmo ciclo, pode até plantar uma variedade numa linha, outra na outra, porque aí a raiz pode penetrar e dar até 80% a mais de colheita. Isso pode ser aplicado ao feijão? Feijão, arroz. Tá bem. Então o feijão a gente poderia manter uma média de 14, 15 sementes por metro. E a soja a gente tem usado 16 sementes por metro linear. Bom, soja, eu não sei. Soja eu nunca plantei porque soja é uma coisa muito complicada em grande escala. Para eu colher à mão não dá. E em grande quantidade, para a máquina vir, na época quando todo mundo está colhendo, não tem jeito de conseguir a máquina, de modo que eu larguei soja por causa disso. Então, não me pergunta, tem de ver. Tá bem. Numa das áreas que a gente vai cultivar esse ano, tem aparecido muito aquele picão da flor amarela, que dá aquele espinho que gruda na roupa, só que ele está com a folha muito roxa, não como ela normalmente aparece em hortas, que é uma folha verde, né? A folha dele está muito roxa e a estatura baixa da planta. E também... Falta fósforo nessa terra? Falta fósforo, mas o fósforo falta porque a terra está morta.
porque o fósforo desaparece no momento que a Terra está compactada e aparece quando a Terra começa a ser grumosa de novo. Tem um trecho do seu livro que você fala do humus do solo, que nos solos tropicais o humus é em menor quantidade do que nos solos temperados. E você fala também que a calagem deveria ser feita no início das secas e não no início das águas. Você pode comentar isso? É porque a gente normalmente faz uma calagem para corrigir um pH, uma qualquer coisa assim, não? Então, a distância do cal para a cultura, a melhor são 3 meses, por isso, não? Agora, se você coloca só calcário como nutriente, pode também jogar 2 semanas antes do plantio, não? Então não tem muito problema. Um outro ponto que nós estávamos querendo a sua opinião é sobre o esterco, que você tem um capítulo do seu livro que você fala sobre o esterco de curral, né? Que você diz que o esterco, que ele tem um costume europeu de aplicar anualmente estrume de curral na horta e nos campos, não é viável em nosso clima, especialmente porque nosso estrume geralmente é constituído exclusivamente de excrementos animais sem palha, sendo a ativação da microvida incontrolável. Você podia comentar? Bom, o esterco em si é simplesmente adubo, mas o que mais beneficia o nosso solo não é um adubo em qualquer maneira líquido ou semilíquido, não sei como, mas o mais beneficia é a matéria orgânica, a palha, que permite a agregação do solo. E o esterco em si não permite a agregação. Então, na Europa também, eles usam uma parte de esterco para 3 partes de palha. Embora que lá a decomposição da palha é muito mais vagarosa, aqui está muito mais rápido, então precisava mais palha ainda. Eu conheço gente que plantava com 1/10 só de esterco e o resto diversos tipos de palha cortado, não? E foi muito bom. Agora, o problema é do esterco em si, que, olha, foi feita uma experiência lá bom, isso foi ainda na Europa, com 100 anos, mais ou menos, com adubo químico, com esterco e com palha. O adubo químico, em 20 anos, a terra estava estragada, não produzia mais nada. Com esterco, mantinha o nível de nitrogênio. Mas com palha, mantinha o mesmo nível de nitrogênio, não precisava. E então, este aqui é o sistema que eles fazem na Índia. Eles pegam palha e esta palha eles colocam um fosfato cálcico, como eles usam lá, porque pelo jeito tem muita fábrica de aço, que eles usam negócio de escória de tomate. E colocam lá em cima da palha e pronto. Eu tentei também este sistema. Olha, dá nitrogênio suficiente para 9 toneladas de milho por hectare. Então, muito mais nem precisa. Nós temos uma área que nós estamos fazendo o plantio de grãos. E então, nessa fase de transição, a gente não pode deixar de dar não pode deixar de dar um trato, ou que seja a aração, ou que seja subsolagem. O que ele deveria fazer nessa fase de transição, enquanto o solo ainda não está recuperado e a gente precisa de plantar para obter também uma produção? O que seria isso para favorecer esse enraizamento, favorecer uma coisa que fosse benéfica para o solo, para a planta, mas que não prejudicasse depois o trabalho de recuperação do solo, né? Como que a gente poderia fazer isso nessa fase de transição? Bom,
se faz, por exemplo, uma subsolagem, quando ela vira torrentes para a superfície, está fundo demais, não deve ser feito. Porque aí a terra piora com a subsolação do que antes. Porque a terra que chega de baixo é completamente morta. Então ela vai compactando a terra superficial e a terra fica pior do que antes. Então a gente tem de controlar, porque normalmente quando a gente compra um subsolador, o subsolador tem também um rolo destorrador atrás, destorrando. Então ele só gasta muito combustível e a terra piora. Depois tem um problema da subsolagem. Se a terra está um pouco úmida, não adianta, porque ele arrisca. Se a terra está bem seca, é complicado, porque ela devia ser imediatamente enraizada. Se depois vem uma época com chuvinhas fracas que penetram, e tem raízes que penetram rapidamente, então ela tem algum sentido, senão tem muito pouco sentido a subsolagem. Qual a profundidade que deveria ser essa subsolagem? Eu acho que mais que 30, 35 centímetros não iria colocar. Porque muita gente faz 40, mas lá ela vira só torrão para a superfície. Nessa fase de transição, a senhora disse